maravilhosa, estamos aqui no cenário diferente, porque nós estamos no podcast, isso mesmo, do podcast das Guardiãs do Lar, e um convidado especial. Nós já vamos começar a nossa conversa, o Dr. Gustavo Trevisan. Olha só. Obrigado. Falei certo o seu nome? Certíssimo. Já me chamava de Augusto, de Vitor, de por que Guilherme, será? Né? Gustavo, Gustavo e Augusto é tão parecido, eu acho. Não sei por quê, mas o interessante é que Guilherme não tem nada a ver com Gustavo. Mas me chamam de Guilherme, mas era o meu nome que era para ser, que no final mudaram ali. Né? No final? Na verdade, meu nome é Luiz Gustavo. Olha. Por conta daquele ator Luiz Gustavo, lembra? Minha mãe assistindo televisão, 9 meses de gestação. Falou, que nome bonito. Era Guilherme até esse programa. Daí agora virou Luiz Gustavo. Daí eu tiro Luiz, porque Luiz Gustavo é quando a mãe tá brava. Entendi. Então, aí você usa só o Gustavo. Só para não trazer essa memória. Memória ruim da mãe chamando Luiz Gustavo. Entendi. Então você só fica na parte boa, quando ela tá feliz. Porque quem tem nome composto sabe. Entendi, entendi. Quem tem nome composto sabe. Chamou no nome inteiro, é B.O. É B.O. E assim. Por falar nisso, exatamente, esse é o nosso tema do programa. Nasce uma mãe... Nasce uma culpa. Isso. Por que será? Por que será? Pois é. Você que é mãe aí, que está nos assistindo, é sobre isso que nós vamos falar, sobre tantas outras coisas neste programa. Verdade. Doutor, fala mais sobre isso. Olha, a gente conversava aqui nos bastidores e é muito interessante porque a maneira da gente ser pai e mãe agora mudou muito. Muito, né? Demais, mudou muito. Inclusive, para eu chegar aqui no programa, isso é uma das causas da mudança, né? Se eu tivesse há 30 anos atrás, que foi a idade mais ou menos que a minha mãe pensou em criar um filho, 30, 40 anos atrás, eu tinha que perguntar o endereço no posto Ipiranga, aquela história. Sempre o posto Ipiranga. Ou 4 rodas, né? Nas ordenadas e abscissas, não sei se você lembra disso, né? Você olha, XY, olha lá a faculdade e tal, televisão. Então é assim. É assim. Hoje a gente coloca no Waze e ponto, ele te leva exatamente para o lugar que você está. E você conseguiu chegar super tranquilo. Não perguntei para ninguém. Olha que maravilha. Agora tem um detalhe. Isso também emborrece a gente, né? Porque faz a gente não precisar pensar. Mas tudo era assim. E isso é interessante, porque às vezes o meu marido, eu vou colocar ele aqui nessa conversa, não pedi autorização, mas ele não vai achar ruim, não. Tá? Ele vai saber. Às vezes até para andar na própria cidade. Vai para um bairro mais distante, põe no Waze. Sim. E vira um hábito de não pensar mais por exemplo, eu moro na mesma cidade, vou para um bairro distante, ponho no Waze, então eu não penso mais como chegar nesse bairro. Então toda vez que eu vou nesse bairro, eu vou pôr no Waze. E não só isso, né? Quando você fala errado pro aplicativo, ele ainda te corrige. Então quer dizer, até quando você fala errado, dá certo. Isso. Porque eu quero ir em tal lugar, ele fala assim, você quis dizer tal lugar? Isso. E é isso aí. Então a vida vai ficando muito mais ajustável e uma mudança, com essa inteligência artificial. Ainda mais agora com a inteligência artificial, a tendência é o próprio robô ele conhecer, inclusive, o que você não é tão bom assim. Né? Então, o que acontece? O mundo ele mudou radicalmente. Radicalmente. E a maneira como a gente sempre fez não existe mais, não dá mais, não funciona. A maneira de se comunicar, a maneira de produzir comunicação, a maneira de consumir comunicação, ela mudou. Então, tem duas coisas, talvez, na vida que eu brinco, né, que não mudou mesmo com tecnologia. A primeira é que a gente continua nascendo e morrendo. Isso é uma certeza absoluta, você pode ter... Quanto que for de IA, de inteligência celular, tudo. Inteligência artificial não, talvez vai fazer eu demorar um pouquinho mais para morrer, mas é a natureza. Fato. E a sala de aula. Repara que você entra numa sala de aula 300 anos atrás e hoje ela tem o mesmo formato, da mesma forma o professor falando. Mas e se for os estudos EAD? Não é considerado? A comunicação, não. Eu estou falando dentro da sala de aula, do presencial, mas também tem o EAD. Sim. É porque eu sou aluna EAD, então. Você é chique. Né? Você sabe que teve uma coisa interessante na pandemia. Eu tinha certeza que esse era o futuro do mundo, as aulas EAD.
Você tinha? Absoluta. Né? E eu pensei, é inevitável. Né? Eu dou aula há muito tempo e na universidade, a universidade que eu dou aula, que é PUC lá de São Paulo, era muito contra a EAD. A gente sempre teve uma resistência muito grande nas aulas EAD. A reitoria falou, não, isso não funciona, tal. Chegou a pandemia. Mas eu imaginei, vai ser a melhor coisa do mundo, porque agora as pessoas vão descobrir essa facilidade. Sim. E coisas que eu tinha muita resistência, que era terapia online, para mim não funcionava. Eu precisei entrar também na terapia online. E eu mudei radicalmente a minha posição. Conceito. Eu ainda acho que o curso EAD é um pouco perigoso, ainda mais para o estilo de aula que eu dou, que é discussão. Legal. E eu acho que a presença é muito importante. A terapia funcionou e eu fiquei nisso. Sério? Fiquei. Então hoje 90% dos meus pacientes eles são online. Que me facilita eu atender gente do mundo inteiro, da Suíça, da Inglaterra, dos Estados Unidos, isso é muito bom. E até para a pessoa, às vezes está no trabalho, não conseguiu chegar em casa, se a pessoa trabalha, não é um home office, e a pessoa é um home office, dá um tempo, olha, agora eu é o meu momento da terapia, porque o home office é algo que chegou e para muita gente ficou. E para uma guardiã do lar, somatizou. E agora, hein? Somatizou. E aí vem aquela culpa, estou home office, porque não é uma identidade, né? Então é um estado. Estou home office. Na pandemia, estou homeschool, então eu tenho que dar aula, a essa aula online, e aí somatizou. Agora eu tenho que dar uma ajeitada na casa ou auxiliar a empregada, a minha auxiliar. Pensa, Meu Deus do céu. Não é? É muito difícil ser mulher. É um desafio. Eu nunca achei, eu não sou corporativista, porque a gente que lida com muita gente sabe o quanto que é difícil ser mulher. Quantas adversidades a mulher teve que enfrentar, ainda tem que enfrentar. Estou quase fazendo uma terapia aqui, gente. Mas é verdade, muito mais do que o homem. E é interessante que as mulheres elas amadurecem muito rápido por várias razões. Isso tem a ver com o assunto que a gente vai falar agora. Vamos começar assim, biologicamente, a mulher ela sofre muito mais do que o homem, né? Sim. Com toda certeza. Tem a questão do ciclo menstrual, que isso é um sofrimento a mais. Meu Deus, a gente sabe que as meninas estão aí e sabe quanto isso é difícil. Tem umas que falam assim, eu não sinto nada, o ciclo vem e 3 dias depois vai e é muito pequeno o fluxo. Eu falo, menina, tu é uma abençoada, levanta a mão para o céu e agradece. Porque isso é muito, muito raro. Né? E tem uma série de outras questões, mas olha que interessante. Talvez você nunca tenha pensado nisso. A mulher ela passa por uma série de ritos de passagem que o homem não passa. Sim. Então a menina, ela nasce, primeiro que biologicamente ela já nasce com todos os óvulos. Uau. Então ela já nasce com a programação genética até quando ela vai terminar de menstruar. Né? Interessante. Então o corpo feminino ele nasce muito mais pronto do que o corpo masculino. Por isso que as mulheres têm uma maturidade maior, inclusive biológica. Mas vamos lá, essa menina, ela tem o primeiro rito de passagem, que, olha, o sutiã. Está na hora de você usar o sutiãzinho. Então, a vida falando para ela, você está crescendo. Você está crescendo. Junto com o sutiã, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tem a menstruação. A primeira menarca. Exatamente. Isso. E a vida dizendo, olha, você está ficando menina. Fora uma questão social, que o menino sem camisa vai e volta, vem, senta do jeito que quer. E a mulher não. Você senta direito, fecha a perna, né, coloca uma roupa. Tenha modos. Assim? Tenha modos. Perfeito. Então vamos lá. Ela passa pela menstruação. Isso. Ela passa pelo primeiro sutiã. Ela tem um aniversário de 15 anos. O aniversário de 15 anos dizendo o seguinte, olha, você ficou mulher, agora acabou, moça, agora esse é seu fim. Você ficou mulher, acabou aquela infância, afinal de contas você está debutando e tem a festa de 15 anos, depois ela faz 18 anos. Né? Então, olha quantos ritos de passagem e depois ainda ela tem a história do 21, que ela se emancipa e etc e tal. O homem do 0, ele só faz 18. Acabou. Repara que a vida não vai avisando para o homem que ele está ficando maduro. E para a mulher o tempo todo. Isso significa dizer, você conversa com um menino de 18 anos, ele está soltando pipa e jogando videogame. A menina de 18 anos quer casar e ter filhos.
Né? Ela está pensando nisso. Ela está pensando nisso. É aquela história do Renato Russo. Na nossa época. Exato. E por isso que eu não estou fugindo de assunto e a gente vai falar disso. Isso. O Renato Russo é que ele diz, né? O Eduardo e Mônica lá, ele passou no vestibular, ela passou no vestibular e ele nas aulinhas de inglês. Então, a mulher, ela o tempo todo, a vida vai mostrando para ela que é mais sério do que brincadeira. Então, ela é forçada, ela é mais preparada para a seriedade, para o compromisso, para a responsabilidade. Sim. Né? O homem, ele tem poucas oportunidades de entender que ele está crescendo. A não ser que ele venha de uma família que colabore com isso, uma instituição que colabore com isso. Caso contrário, é a mulher que vai sendo lembrada. E por isso que a gente vê maturidade maior nas mulheres do que nos homens. Né? E é por isso que as mulheres geralmente se relacionam com homens mais velhos. Porque ela sente que está perdendo um pouco de tempo, não é regra, obviamente, mas de modo geral. Sim. E porque não tem a mesma afinidade. E a mulher também, na gestação, ela sabe primeiro que ela é mãe, porque ela começa a ter todo o movimento daquela gestação. Então, quem é mãe aqui sabe. Então, vem desde a descoberta da gestação até... o corpo vai sinalizando. O corpo vai sinalizando de alguma forma. Alguma coisa está diferente aqui dentro. O enjoo que muitas mulheres têm. Sim, o seio muda. A sensibilidade. Até mesmo por dentro. Peraí. Eu tô sentindo alguma coisa diferente. Exatamente. E a barriga não deixa mentir. E é maravilhoso. E é maravilhoso. E a barriga não deixa mentir. E aí não deixa mentir. E aí a criança vai mexendo. É o único momento que a gente ama ter barriga. Meu Deus, que delícia. Que se permite. Né? Eu, pelo menos, me permiti. E infelizmente, né? Eu conheci muitas mulheres que nem nesse momento se permitia ter um barrigão. Perdeu. Perdeu. A criança nasce, a criança então vai, hoje com os partos humanizados, né? Porque antigamente, até isso mudou. Quando eu nasci, eu tenho 41, vou fazer 41, quando eu nasci, cesárea, Gustavo saiu da barriga da mamãe, me levaram para uma sala para fazer toda a higiene, deram vacina. Depois de 3, 4 horas que minha mãe foi me conhecer. Era assim antes. Isso. Hoje a criança nasce imediatamente, ela é colocada no colo da mãe, né? E já tenta lá a sucção, né? É o parto humanizado. Muita gente pensa que o parto humanizado é aquele que tem casa na banheira. Não, isso é outra história. Então, tudo mudou. E aí, olha que interessante. O homem, ele se liga que ele é pai, quando a mãe às vezes começa a falar, ô cara, vamos lá, me ajuda aqui, né? Dá para você trocar a fralda, parece que eu tenho uma coisa que tem que fazer aqui. Então, a mulher é sempre muito mais pressionada pela vida para olhar a vida de uma forma diferente. E aí, junto com a pressão, vem a responsabilidade, junto com a responsabilidade vem o quê? A culpa. Total. Sempre existe essa fala em uma mãe. Engraçado que eu estava vindo para cá, eu estava conversando com uma amiga e ela estava contando alguma história do filho e tal, e eu estava falando para ela, amiga, uma mãe, ela sempre erra em algum ponto. Então, em primeiro lugar, fique livre de você pensar que existe uma mãe perfeita. Impossível. E ela vai errar querendo acertar. Você sabe que existe um grande teórico da psicologia chamado Winnicott. Esse é um inglês e ele foi talvez um dos grandes responsáveis por a gente saber a psicologia infantil do jeito que a gente sabe hoje. E ele fez um congresso, e nesse congresso ele dizia lá o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que eu tenho que fazer para ser um bom pai, uma boa mãe, porque no final das contas a gente decidiu que, segundo a psicologia, tudo vai ser culpa da mãe e do pai e está tudo certo. Né? Sempre. E aí, sempre. E aí, perguntaram para ele, no final da palestra dele, levantaram a mãozinha lá e falaram, mas resume, o que eu tenho que fazer? Você falou, e aí? O que eu preciso fazer para ser uma boa mãe, um bom pai? E a resposta dele foi fantástica e talvez seja a resposta para a pessoa que está nos assistindo aqui. Ele diz o seguinte, seja suficientemente bom. O que quer dizer isso? Isso que eu ia te perguntar. E agora? Pais bons demais
pais não são bons para os filhos. Sim. Como assim, Gustavo? Ora, vamos entender que a família é um protótipo do mundo. Então, a primeira reação que a criança tem de experiência de universo, de experiência de visão de mundo, com sentimentos, seja ele de qualquer ordem, de frustração, de felicidade, de alegria, de tristeza, de angústia, ele é uma produção celular ali dentro de casa. Quando essa mãe ou esse pai não erram, o tempo todo acertam, então o tempo todo sabe a melhor coisa para falar, a melhor coisa para fazer, então o filho tem não as passa melhores por respostas. Exato. Não passa por frustração. O mundo é justo? Não. Injusto. Ou seja, esse filho não vai saber lidar com as frustrações. Então, pais bons demais não preparam. Não treinam. Então é importante que você erre. Então, meu Deus... Ufa, que alívio agora. Está aliviado aí, né? Está aliviado. Porque se você for injusta com seu filho, ele vai entender que a vida também não é justa. Só que a gente tem capacidade. Isso não é justo, mãe? Ai, que bom, tá aprendendo. Só que a gente tem capacidade de consertar isso em casa. Ótimo. Né? Então, sim. Pais bons demais, eles não são bons para os filhos. E pais ruins demais também não. Isso. Porque eles negligenciam, eles não estão atentos aos sinais que os filhos vão trazendo. Então, seja suficientemente boa e bom. Erre dentro da possibilidade do limite. E tudo bem quando erra. Vou dar um exemplo do que estrago faz pais que não erram. Talvez muitos de vocês aqui, né, assistiram aquela série chamada This Is Us. Você assistiu essa série? Sim. Não dá uma raiva? Total. Quando a gente fala, que pessoa maravilhosa, que pai fantástico, que mãe. Assim. Total. Ao ponto de eu não conseguir assistir inteira. Aí tem gente que fala assim, assiste, é uma série maravilhosa. Eu falei, até que capítulo você conseguiu assistir? É uma das séries mais intrigantes, porque ela tem também inúmeros artigos científicos que foram escritos a partir dela. Embora que... Deixa eu só te cortar esse momento. Eu não consigo, e eu entendo que tem momentos ali que eu não consigo assistir, porque ali eu me identifico, e talvez seja porque ali eu não queira enxergar algumas coisas. Tá. E é muito interessante duas coisas aqui, né? Será que meu microfone está pegando aqui? Ah, garota, agora foi. Foi? Melhorou? Bom, se tiver ruim você me fala aí, tá? O que acontece? O que é interessante? Ele é um super pai, o Jack. Ele é um super pai. A Rebeca é incrível. Sim. Que casal espetacular. Eles não brigam, eles dialogam, eles conversam. Sim. E todas as vezes que ele tem que corrigir os filhos, ele traz exemplos assim maravilhosos que você olha e fala, meu Deus, por que eu não sou assim com meu filho? Eu preciso ser assim. E a Rebeca, então, é um exemplo de maternidade, de mãe, de fraternidade, de mulher, bonita, linda. Até depois de velhinha. Não é incrível? Mesma cara, né? Parece. É verdade. Não é? Repare que os 3 filhos, eles têm problemas de socialização na vida. Total. Cada um com o seu trauma assim, notório, né? E repare que todas as vezes que eles estão diante de um desafio, eles pensam, o que meu pai faria? O que ele fez? A gente acha isso bonito, mas não é. Os adultos, eles precisam tomar decisões como referência, é verdade, sim, mas a partir da autonomia que a eles foram dadas. Entendi. E quando o pai é perfeito demais, ele não dá espaço para a criança resolver seus próprios problemas. Uau! Isso é uma chave. Dá para repetir essa frase? Quando os pais, eles não erram, eles são perfeitos demais, eles não dão oportunidade para os filhos resolverem seus próprios problemas. E aí também existe uma coisa que eu penso no universo dos pais. Os pais tentam esconder as falhas. Então, eu não quero expor as minhas falhas para os meus filhos para não ser um mau exemplo. Exato. Então, nessa sua fala, me corrija se eu estiver errada, tá? É importante eu expor que eu errei e que eu vou corrigir o meu erro ou não, ou eu estou colhendo o fruto desse erro para ensinar também, porque eu aprendo no erro. Ou não? Você está certíssima. É super importante e essencial
que haja essa... Não sei se eu tô apanhando aqui, vai. Só um minutinho, vamos arrumar. Calma lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá. Tá. Deixa eu só pegar uma chave e dar uma apertada. Tá meio Ele deu uma soltadinha aí. Bem no Gustavo. Não tem importância. O bom de podcast que é... Não, aqui já deu. Você pegar uma chavinha. Eu tô vendo que ele tá com uma carinha ali, eu tô olhando minha visão lateral lá. Ih, meu Deus. Ele cuidou de... Deu certo? Ele fez um... Se chama gambiarra. Deu certo a Gambi. Quem disse que não funciona? É. Deixa eu só dar um... Só que esse microfone não ficar caindo na hora que você estiver falando. E aí? Ficar mais firme pra ele não ficar Pronto. pendendo. Tá, é isso que você queria mesmo? É, isso mesmo. De verdade? Tá perfeito. Tá Se eu ótimo. fugir, você me puxa. Né? Não. Porque senão tem muito assunto pra Tá falar. ótimo. Mas eu não acho que tá, porque é maior e vai melhor. Quanto tempo tá dando, Edilson? Estamos com 20 minutos. 20? É, mas eu vou ter fácil também. 20 minutos de gravação? Isso, 20 minutos. Paramos com 20 minutos. Tá. E a gente parou aonde? Quebrou, velho. A gente parou... Você respondendo a pergunta, né? E você quer que eu refaça a pergunta? Pode ser. Bom Porque você vai ter que fazer edição, né? Bom você refazer a pergunta. Tá bom. Tá. Eu consigo. Só espera desses. Tá bom. Eu não lembro nem qual foi a sua pergunta. Dos pais que erram e escondem o erro. Então é Pais bom. que É bom expor que eu errei, Boa, mostrar é e isso tal. aí. Vamos lá. Vou continuar aqui. Gravando. 3, 2... Doutor, então, mediante a sua fala, é interessante para os pais que erram e, de alguma forma, tem medo de mostrar para os filhos, né? Então, eu erro, mas eu vou tentar esconder esse erro, essa falha. O casal que, de repente, briga e não quer mostrar que briga. Sempre é perfeito, né? Nunca vi meu pai e minha mãe discutir. O meu pai nunca errou, minha mãe nunca errou. Então é interessante mostrar essa falha para os filhos. Excelente pergunta. Incrível. E como as pessoas elas têm uma visão errada disso. Né? Porque elas acham que precisam poupar os filhos de tudo. Exatamente. Até na questão de finanças. Por exemplo, a família está passando por um momento de finanças desafiador, então eu não posso expor isso para os meus filhos, claro que dependendo da idade, falar de uma linguagem que eles venham entender. Perfeito. Porque eu quero poupá-los. Mas, de repente, o poupá-los não vai prepará-los para uma vida. Perfeito. Não é Perfeito. isso? A gente tem que pensar algumas coisas aqui. Primeiro é o seguinte, qual que é o problema de você oferecer ao seu filho a perfeição? Sim. Vai ser além de ser um filho um adulto que não vai estar preparado para a vida, ele vai se cobrar muito. Porque, afinal de contas, meu pai é perfeito. Como na família Pearson, lá da série da This Is Us. Né? Meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, então eu preciso ser perfeito. E a gente cria o que nessa pessoa? A ansiedade. A gente ensina que errar tem que ser absolutamente odiável, quase que inevitável. Quando eu falo para o meu filho, eu também tenho dor, eu também sofro, mas olha, o papai está aqui, mamãe está aqui, o que eu ensino para essa pessoa, para essa criança? Que faz parte da vida eu ficar triste, que faz parte da vida eu tomar decisões erradas, mas que é melhor ainda quando eu mesmo assim estou de pé e continuo para uma próxima decisão, uma próxima oportunidade. Excelente. Então, falar para as crianças que a vida nem sempre é justa, mas que mesmo assim a gente faz ser o mais justa possível, causa nessa criança mais resiliência para entender que hoje não está bom, mas vai melhorar. Perfeito. Hoje não está bom, mas vai melhorar. E posso fazer um gancho Quantas nessa sua você fala? quiser. A gente, falando também, né, nessa questão da nossa época. Quando eu queria ver uma amiga, eu tinha que ir até a casa dela. Perfeito. Né? Eu queria ver um parente, eu tinha que ir até lá, a casa dele, ver uma avó, ver uma tia, uma prima. Porque não tinha outro meio. Ou ligar, né? No orelhão. Ou ir no orelhão. Na época,
Nossa, quem tinha telefone era a pessoa mais abonada, né? Nossa, você tem telefone fixo? Poxa, você venceu na vida. Deixa Lembra? eu só abrir um parênteses aqui. Uhum. Existe um bairro em São Paulo que se chama Moema, que é um bairro conhecido em São Paulo. Sim. Meu pai tinha um terreno lá. Meu pai fez muito isso. Eu acho que é isso. Meu pai tinha um terreno lá. Sim. Certo? Meu pai trocou o terreno num telefone. Sim, olha que legal, uma um telefone linha telefônica. Não é? Nossa, quando meu pai também fez isso, tinha um terreno e trocou por uma linha telefônica que durou um tempão. Hoje esse terreno tem um prédio lá enorme. Meu Deus, não acredito. Pois é. Se talvez meu pai não tivesse feito essa proeza, essa transição, talvez eu nem aqui estaria conversando com você, morando fora do país ou coisa. Não, tô brincando, mas hoje com o seu CPF, com mais R$3 você compra um telefone. Nossa, entendeu como que era diferente? Assim, muito, né? E exatamente isso, se trocava por uma propriedade. Compra um carro, um telefone, lembra disso? Lembro. Então, para quê? Como era desafiador se comunicar com as pessoas. E hoje, então, eu num clique, eu me comunico com a minha amiga que está lá no Japão. E vejo a vida dela, se ela quiser mostrar. Óbvio, e vejo o que ela quer mostrar. Exatamente. Eu manipulo. Exatamente. Então, eu até falo para as meninas no meu Instagram, por várias vezes, né? A semana passada, eu postei uma foto, né, da minha sala e aconteceu um acidente na minha casa, né? E coloquei assim, quem vê essa foto não imagina o que aconteceu aqui com a chuva, que deu um problema na minha casa, né, por conta da chuva, deu uma aguaceira lá, tal. Falei assim, não se iludam com as fotos de Instagram, com o que se mostra nas redes sociais. E essa questão de ver, né, de se iludir com a vida perfeita, porque é uma ilusão, trouxe muita ansiedade. Muita ansiedade. É isso que eu ia te perguntar. E para a geração dos nossos filhos, né? Então vamos primeiro falar deles, né? Então nunca se ouviu falar tanto. Então uma vida tão fácil do GPS, uma vida tão fácil, né? Dessas, eu posso falar errado que ele já vem e me corrige. Eu estou digitando alguma coisa errado, já vem, facilita o teclado, já, né? Já facilita a vida, incrível, tudo. Né? Incrível. Mas nunca se viu uma geração tão doente. Eu concordo 100%. É muito interessante porque a gente tem costume de falar o meu tempo era melhor, o meu tempo era melhor. E eu vou dizer que para muitas coisas esse tempo é melhor. Né? Sim. Então vamos pensar aqui. Ó. A gente não sabe o que é uma fila. Né? Minha mãe dormiu quase... Eu estou intolerante para fila. Pois é. Minha mãe dormiu 48 horas numa fila para tirar meu RG. Na delegacia civil. Uma delegacia lá em São Paulo. Então você imagina o quanto que a gente tira um RG em 3 minutos hoje. Né? A gente não precisa mais saber onde que as coisas são, porque o GPS leva a gente. Semana passada, eu tenho um sobrinho que ele perguntou assim para mim, 8 anos. Perguntou assim, tio, onde é mais perto? A sua casa ou a lua? O quê? A sua casa ou a lua? Né? E eu disse para ele, sem sombra de dúvida, era a minha casa. Ele estava da casa dele, perguntando para mim. A minha casa é muito mais perto. E ele falou, por que eu vejo a lua e não vejo a sua casa? Eu, putz, e agora? Que menino esperto. Que menino. Aí eu dei uma explicação muito mequetrefe lá, ele fingiu que acreditou e tal, mas ele disse assim, então quantos quilômetros tem da sua casa até a lua? Eu chutei, 100 mil. Eu não tenho a menor ideia. Ele já sabia a resposta. Ele falou, você é muito... Ele chamou de mentiroso. Ele sabia. Você é mentiroso. Por quê? Porque tem x. Falei, meu Deus, como é que você sabe disso? O Google. Né? Ele já sabia a resposta. Olha que interessante. Não importa o que fosse, o que eu perguntasse pro meu pai era aquilo. Não tinha questionamento. Acabou. A gente arranjava briga na escola. O meu pai falou. Ponto. Hoje, o menino de 8 anos, ele fala, não, pai, você está mentindo. Não, pai, você não sabe. E por quê? E prova. E tá lá, olha a informação. Então, hoje, o meu filho de 6 anos aprende a cozinhar vendo YouTube.
Isso mesmo. Com 6 anos eu mal sabia ler e não sabia. E tinha que... Exatamente, a gente aprendeu a ler com 7 anos. Exatamente, e a receita da vovó, que estava lá no livrinho da vovó. Uma outra coisa que eu acho impressionante, a gente assistia televisão, criança, e os desenhos que a gente gostava, e tinha um intervalo. Isso. E aqueles intervalos longuíssimos de 9, 10 minutos. Sim. Da Manchete, lembra da TV Manchete que eu gostava? Sim. Então você tinha que estar lá. E se você perdesse o programa, perdeu. Era no outro dia, Perdeu. Vai brincar na rua, acabou. se a mãe deixasse. Se a mãe deixasse. E hoje, uma criança é incapaz de esperar 3 segundos Pular numa propaganda do YouTube. 3 segundos. Quando a gente fala para uma criança que a propaganda demorava 10 minutos, então olha como a concepção de tempo muda. A concepção do esperar, do aguardar. Nossa. E o tempo ele é muito subjetivo. Como já diria Einstein, ele é relativo. E por que razão? Quanto vale 5 minutos no relógio é igual ao meu, igual ao seu, igual ao seu. Agora, se você está assistindo um programa que você gosta, eu estou dentro de uma esteira, assistindo de uma esteira, o meu 5 minutos demora 3 dias e o seu demora 1 segundo. Para você saber o valor do tempo, basta você estar assistindo um jogo de futebol. Se o seu time está ganhando e está nos 45 do segundo tempo, 1 segundo... faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vai fazer uma prancha, exercício de prancha. É toda a diferença do você mundo. Você gosta, né? Já entendi que você é da atividade física. Então, olha como o mundo é diferente e a concepção de tempo. Então, repare que existe uma facilidade. Por exemplo, imagine no nosso tempo lá a gente ia assistir filme. A gente tinha que ir na locadora. Explica para um jovem hoje de 10 anos de idade o que é locadora. E você tinha que ir até o local, ver se o filme estava disponível. Exatamente. Filme em cassete. Claro, né? Você não sabe o que não, é isso. 4 cabeças, 2 cabeças. Pois é. E aí você alugava 3, porque quando você alugava 3 era mais barato. E você passava o final de semana. Né? E tinha que assistir, senão... Não pode deixar de pagar assistir. sem Exatamente. assistir. E no final o que você tinha que fazer? Rebobinar. Claro. Se não levava... Multa. Como mudou. E hoje? Nossa geração A nossa geração mudou. E a gente não consegue... hoje esperar uma propaganda de 3 segundos. E hoje os streams da vida faz qualquer filme de qualquer lugar do mundo. Olha o acesso que a gente tem. Está na sua casa, não só na sua casa, mas no seu celular. A qualquer tempo, qualquer hora. Em qualquer situação. Demand. Ou seja, eu escolho o que eu quero assistir, o horário que eu quiser. Perfeito. O que acontece com esse mundo de facilidades? Isso. Ele também tem suas consequências. A primeira delas, aumenta o número de informação, aumenta a angústia da escolha. Isso, porque daí eu me sinto muito melhor quando eu tenho pouca opção. Exato. Então, quando eu tenho muita opção, eu acabo escolhendo nada. Quer saber? Não vou escolher nada. Netflix, você fica lá. Tá perdendo meu tempo. Quando será? E não assiste nada. Aí você dorme sem assistir nada. Isso. Né? Sartre, um filósofo francês, ele diz o seguinte, que a liberdade está também na escolha, mas a angústia também. Você imagina que no nosso tempo, meu papai e mamãe lá queriam comprar um carro, quantas opções eles tinham? 3. O Gol, carro popular. Um Gol, um Fusca e um Uno. Quantas dezenas de opções que a gente tem hoje. E a gente aumenta a angústia. Então, a quantidade de possibilidades faz a gente ficar angustiado. E onde resiste a angústia? Onde existe a angústia? Será que eu fiz a melhor escolha? Entendi. Será que eu fiz a melhor escolha? O meu café da manhã, sabe como que era? Come. É isso. É o que tem. É o que tem. E eu vou te falar, esse final de semana, eu estava angustiada na opção do meu café da tarde. E eu precisando escolher uma opção saudável. Incrível. Aí eu peguei, esse domingo, ontem, eu falei assim, Lídia, é o seguinte, sua opção de café da tarde é esse. Comprei, tá. Não vai ter mais escolha, é esse, ponto. Eu fiz com a minha criança interior, é isso só. Acabou. E aí a gente, era isso. Então o que minha mãe deixava lá era um pão com manteiga, um café com leite. Pronto. Amigo, é isso, certo? É isso. Hoje, você quer Danone?
Tem Você bolacha. quer sucrilho? Tem bolacha. Né? Bolacha ou biscoito? Né? Você quer isso? Você quer aquilo? Então, a oferta de possibilidades aumenta a angústia. E a gente acha que é a liberdade. E, de fato, de certo ponto Sim. mas onde tem liberdade, tem também a angústia da escolha. Se permita isso no final de semana. Exato. Né? Tem que ter os dias. Exato. Porque, pensando na vida de uma CEO do lar, que eu chamo as donas de casa, se ela não tiver um final de semana para desfrutar, que seja diferente, a vida vai se tornar monótona, porque ela sempre vai ter naquele ambiente do lar, sempre cuidando do lar, sempre naquele cuidado do outro, esquecendo de si própria, na questão de passear, na questão de estar comendo fora, de fazendo coisas diferentes. E não dá para fazer isso a vida toda, né? Durante a semana toda. Então, faça no final de semana. Perfeito. Para quê? Para que mude o contexto. Então, estou no final de semana. Isso entra nessa questão de escolhas. E o prazer também de poder escolher. Faz parte. Né? Exatamente. Então, olha o mundo que essa criança nasce. Olha o mundo que ela tem. Por exemplo, informação. Como que era a capa de jornal, nosso tempo era jornal, né? Há 15, 20 anos atrás. Fulano é capa de jornal. É a capa, uma notícia. Uma notícia. A foto antes preto e branco, depois colorido, tal, mas fulano é capa de revista, fulano é capa de jornal, aconteceu, tal. Hoje o mundo está na capa. O mundo está na capa. E se fala de tudo, mas não se aprofunda em nada. Então, clique mais. Essa semana mesmo tem uma tragédia lá de São Sebastião, e aí eu vi uma foto de uma família, enfim, e aí clique para saber mais. Eu cliquei, tinha uma linha a mais. Uma linha a mais. Qual a informação a mais? Qual a informação a mais? Senhor? Mas os grandes portais, tudo está na capa. Então, olha a quantidade de informação dessa criança, desse mundo, desse universo. Isso é ansiedade. Eu costumo dizer o seguinte: você imagina quando a gente oferece tela para as crianças, celular, YouTube, televisão e tal. É colorido, é demais aquilo. Altíssima qualidade. Muito estímulo. Muito. No nosso tempo, ou você pegava Globo ou SBT. Isso. Pegava Globo, tá bom, quer assistir SBT? Sobe lá no telhado. Dá uma mexidinha na antena para ver se melhora. Coloca um bombril. Bombril, para ver se melhora. Foi incrível, né? Quer dizer, a gente tinha menos estímulo, mais profundidade. E tinha que criar. Aí você tinha que ir pro papel e colorir. Sinto muito, é isso, é o que tem. E aí a gente preferia mais a caixa do brinquedo do que o próprio brinquedo. Porque com a caixa você fazia tantas outras coisas. Ou brincadeira de rua, né? Que era fantástica. Né? Eu falo para os meus alunos que a molecada de hoje em dia não sabe a adrenalina que é revelar filme de 36 poses. Quando você entregava na... Se deu certo, né? Meu Deus. Será que deu certo? Será queimou? Que será que queimou aquela... E aí das 36 poses tinha 10 fotos. Não acredito. Puxa, E hoje a gente não tem isso porque tudo é no celular. E não tem nada revelado. Então vamos voltar. Essa criança que está com esse estímulo, né? É televisão de altíssima qualidade na imagem. Cores vibrantes, bem definidas, o som de altíssima qualidade, tudo muito perfeito. E você muda a qualquer momento, não quero o próximo, não quero, mostra uma velocidade incrível. Você acha que essa criança vai ficar na frente de um caderno monocromático, de um papel, para poder aprender a ler e escrever, com a professora falando? Olha que covardia essa disputa. Muito. E aí a gente faz o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E aí? Você entende? Imagina o cérebro dessa criança. Então, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Meu filho foi diagnosticado com déficit de atenção. É. Mãe, o seu filho tem déficit de atenção. E naquele tempo não tinha telas, né? Porque veio ter depois, graças a Deus. Sim. Mas ele já era diagnosticado. E eu levo em um, levo em outro, até que eu cheguei em um médico que queria dar Ritalina. E eu fui muito resistente. Eu falei assim, doutor, o senhor me dá um tempinho para eu pensar, vou pesquisar um pouco. Ele, mãe, precisa porque ele tem TDAH, não sei o quê. Eu falei, doutor, o senhor me dá um pouquinho, o senhor espera um pouquinho que eu vou pesquisar mais. E eu fui procurar
as psicólogas, porque algo me dizia que não era o TDAH que ele tinha. E aí eu passei em várias. E todas me davam o seguinte laudo: o seu filho, ele não tem TDAH. O que ele tem, ele é hiperativo. Ele tem um nível de criatividade um pouco fora do normal. Ele não é normal. Ele cria. Ele tem um nível de criatividade. E ele pega as coisas muito rápido. Então, a professora está explicando uma coisa, ele já pegou. Ele pegou, ele não precisa ficar concentrado naquilo. Ele já quer próximo. Então, por isso que ele vai e fica de ponta cabeça. Ele ficava de ponta cabeça. Olha lá, que incrível. Aí eu falava: filho, por que você ficou de ponta cabeça, filho? Mãe, eu fiquei de ponta cabeça porque eu queria ver o mundo de ponta cabeça. A senhora já ficou de ponta cabeça para ver como que é o universo de ponta cabeça, como é diferente? A sala de aula de ponta cabeça, ela é diferente, é outro ângulo. Eu falei: filho, por favor, fique normal, um pouco normal. Procure ficar alguns dias só de ponta cabeça. Escolhi 2 dias só para ficar de ponta cabeça. E assim eu fui levando. Eu não dei Ritalina para ele. Por quê? Justamente isso. Porque o TDAH, naquele tempo, já estava se tornando algo comum de dar os remédios para acalmar as crianças que tinham muita energia. Então, quando ele chegava em casa, eu dava muita atividade física para ele fazer. Eu já era uma mãe que incentivava. Vai para a rua, vai ficar na rua, porque gastava essa energia. Vai andar de skate, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque ele era o menino do brinquedo. Alguém dava o brinquedo. Mãe, você viu o brinquedo? Aí, em vez de falar o brinquedo, ele: mãe, na frente da pessoa: você viu essa caixa? Eu vi, filho. Aí a pessoa, eu não acredito que ele gostou da caixa. É incrível. E ali ele criava, fazia muita coisa. E que, no entanto, hoje ele o trabalho dele tem a ver com criação. Sim. Mas é isso, que o TDAH agora, todo mundo tem TDAH. Uma das melhores educações no mundo é a Finlândia. A gente sempre vê a Finlândia sendo ranqueada entre a primeira, a segunda, No ano de 2019, 20 e 21, 3 anos, portanto, a Finlândia passou sem nenhum diagnóstico de déficit de atenção. Por quê que lá não tem diagnóstico de déficit de atenção? E a gente começa a pensar... Por quê? Isso. Talvez seja uma preparação, talvez, isso aqui é uma hipótese, dos professores em lidar com pessoas como seu filho, de falar: já entendi a sua, cara. Isso. Beleza, então eu vou te dar aquilo que você precisa. Exatamente. Né? Quer ficar de ponta cabeça? Então vamos aprender de ponta cabeça? Isso. Né? Então eu tenho margem para trabalhar isso. E agora, é provado que as nossas crianças hoje, elas têm uma quantidade de pensamentos acelerados muito mais do que antes, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, né? E aí os pais, eles não sabem o que fazer. Não sabem lidar. Eu não sabia lidar. No meu caso, eu falei: meu Deus, a mãe culpada. Eu não soube educar esse menino. Será que eu não estou sabendo colocar limites? Essas crianças não têm limite. A mãe não soube, o pai não soube lidar limites. Não sei, se é hoje, depois de que passou, né? Depois que a gente vai acabando estudando um pouco sobre os assuntos, eu agiria diferente até com ele. Porque eu era muito enérgica, muito brava. Eu repeti a minha criação. Né? Então, minha criação era muito enérgica, só que era totalmente diferente. Era um mundo que, para a gente castigar ou punir uma criança, a gente tirava a criança do convívio. Isso. Não era assim? Isso. Meu pai fazia isso. Sim. Né? Olha, menino, você fez isso, eu não gostei. Minha mãe. Isso. Agora você pode ficar aqui no seu canto, no seu quarto, quietinho, acabou. Cantinho da disciplina. Se a gente faz isso com qualquer jovem ou criança, eles vão... adorar. Nossa, obrigado. Que alívio. Que alívio. Que alívio. Que alívio. Sério que eu não vou precisar interagir com ninguém? Jura? Sério? Você jura, por favor. É muito bom para ser verdade. Então, por favor. Você vê como que aquilo que a gente falava, né? O meu pai e minha mãe, eles aprenderam a serem pais com os meus avós, que aprenderam com os meus bisavós, com os meus tataravós. Claro, o mundo mudou, mas mudou muito pouco. E, de repente, a revolução tecnológica, o mundo mudou 180 graus. Exatamente. E com essa mudança, nós, pais dessa geração, já não sabemos mais em quem a gente tem referência
para ser pais. Exatamente. E aqui, claro, eu não falo de valores, porque a gente tem os valores como referência, não é isso? Sim, não é isso. Mas de modus operandi mesmo. O que eu faço? Né? O como. Bater eu não vou. Não acho que é solução, eu não vou. Porque antes também se resolvia assim. Aqui em cada uns tapinhas, acabou. Né? Se bater não pode. Conversar de igual para igual é um perigo, porque pai e mãe não é amigo do filho. Sim. Né? E também ser muito autoritário. O que eu faço? O que faço? E agora? E agora? Como agir? Por isso que Pergunte nasce uma ao mãe, doutor, como agir? Por isso que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma culpa. Né? Algumas coisas eu fico pensando o seguinte: se você tem dúvida de qual é seu posicionamento com relação ao seu filho, o que vai te ajudar muito é pensar a longo prazo. Como assim, Gustavo? A longo prazo. Me explica o que significa dizer pensar a longo prazo. Ora, repara que na nossa vida tudo que tem resultado imediato não é bom. Vamos lá. O que tem resultado imediato? Você levantar mais cedo para ir para uma academia, fazer uma atividade física ou ficar dormindo debaixo da coberta? Delicioso. O que é melhor a curto prazo? Ficar dormindo? O que é melhor a curto prazo? Você comer um prato de salada ou um chocolate suíço, um bolo? Nossa. Não, né? Você está falando, estou com água na boca. Está salivando. Com certeza. O que é melhor a curto prazo? O que é melhor a curto prazo? Só por hoje, só. Você ficar na internet zapeando, ou você ler um livro. O que é melhor a curto prazo? Então repare que resultados a curto prazo, eles são de modo geral favoráveis ao prazer e menos à construção, ao desenvolvimento, à satisfação. Resultados a longo prazo, eles são desfavoráveis ao prazer, mas mais favoráveis ao desenvolvimento, à construção e à satisfação. Então, quando eu decido não pensar a curto prazo, eu levanto e vou para a academia. Quando eu decido não pensar a curto prazo, eu como um prato de salada. Quando eu decido não pensar a curto prazo, eu leio um livro, eu estudo ao invés de ficar sapeando na internet. E aí, quando você está em dúvida do que fazer com seu filho, você deve pensar assim: o que é melhor para ele a longo prazo? Se eu falar não para ele agora, será que eu vou estar acertando ou errando? Né? Ótimo. Isso é uma dica de ouro. Ótimo. Segunda dica: nunca faça para o seu filho o que ele pode fazer por ele. Nossa. Isso aqui é uma dica gente, simples, essa é dica simples, mas fundamental. E aqui eu quero dar um exemplo particular, que você pode fazer isso com criança pequena, até os seus que são pequenos há mais tempo, né? 18, 20 anos de idade. Meu filho devia ter uns 2 anos de idade, ele falava pouco ainda, e ele estava brincando com a bolinha, e lá em casa eu tenho uma poltrona que engana muita gente. Sabe aquela poltrona que você acha que sabe a altura dela e quando você senta, você dá uma... Desculpa meu francês aqui, uma bundada na... sei. Dá aquela... Então ela é baixa. Né? E meu filho brincando na sala com uma bolinha. E aí a bolinha caiu latitude e longitude 0, né? No centro ali. De tal maneira que ele não tinha braço para alcançar a bolinha. Né? E ele não tinha força também para empurrar a poltrona. E ele olhou para mim. E o olhar dele era assim: cara, vai pegar, por favor? É a sua vez. Né? E eu falando para ele: não, você vai pegar. E ele olhou para mim: tá bom, eu vou pegar. E não conseguia. Ele começou a ficar com raiva. Claro que não conseguia pegar e começou a reclamar e começou a chorar. Quando a gente vê uma criança em sofrimento, sabendo você a possibilidade, olha que exemplo mais simples, mas dos mais complexos a gente pode dar também, que você pode fazer instintivamente, o que você faz? Faz logo, resolve o problema. Acabou, resolve o problema, a criança chorando na sua orelha. Por favor. Meu Deus do céu, quem que merece isso? E choro de filho parece que entra lá na alma, né? É um negócio. Terrível. Não peguei. E ele vai de lá, ele vai de cá, e ele começa a ficar nervoso e começa a misturar o olho da lágrima com o nariz, e aquela bagunça, a esposa já grita lá da sala: pelo amor, o que está acontecendo aí? Não, nada, deixa aqui. E vão, e vai. E aí, eu acho que de tanto ele insistir, ele deu uma pequena empurradinha na poltrona, o suficiente para ele encostar o dedo na bolinha, a bola girou. Ele foi atrás da poltrona, ele pegou a bolinha, quando ele sai com a bolinha na mão, o campeão. Um misto de chupa pai, consegui, você não quis, mas eu consegui, com caramba, eu consegui. Isso aí.
Isso serve para tudo. Na hora de calçar o tênis, na hora de colocar a roupa, na hora de fazer uma lição, na hora de resolver seus problemas. Ah, fulaninho me bateu na escola. Você falou com a professora? Vai lá, fala com a professora. Fala que você está tendo problema. Resolva o seu problema. É claro que a gente vai fazer isso dentro da possibilidade dele conseguir. Se a gente vê que ele não consegue, os pais servem para isso também. Sim, né? Sim, são protetores. Né? Mas o que eu vejo hoje? A gente faz para os outros o que eles são capazes de fazer por eles mesmos. Por conta da culpa. Por conta da culpa. A maior motivação é a culpa. Perfeito. E o que eu vejo hoje no mundo, no universo feminino, tá? Sim. Então, eu tô fora o dia inteiro, né? Eu trabalho, eu preciso comprar as coisas que meus filhos estão precisando, então eu preciso dar é como se né? É como justificasse a minha ausência. Perfeito. E eu preciso estar ali defendendo eles, porque eu já não estou ali para ensinar. Então, eu estou ali fazendo para eles, para mostrar que eu sou presente na vida deles. Então, essa culpa acompanha. E o universo da mulher é assim, se eu estou em casa como uma CEO do lar, eu me sinto culpada porque eu não estou no mercado de trabalho. Olha que terrível. Terrível. Né? E se eu estou no mercado de trabalho e tenho filhos em casa pequenos, eu estou me sentindo culpada porque eu deveria estar ali acompanhando esses filhos pequenos, porque é uma fase que não volta e não volta. E eu estou terceirizando essa educação. E aí, quando eu chego em casa cansada, e para dar atenção para essas crianças, porque também não é qualidade, não é quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. E aí a minha cabeça está com milhões de coisas, tem essa questão da comparação da maternidade, comparação da profissional, eu me vejo mais como uma profissional do que como uma mãe, tem a questão do casamento, eu também sou uma mulher, a mulher desempenha vários papéis, veja só o universo da mulher. É muito complexo. Né? Então, a mãe, ela tem milhões de coisas, só que é o que eu digo para as mulheres, para as meninas, não espere os filhos crescerem ao ponto de desejar que eles se tornem pequenos de novo para tentar, e aí você pode entrar numa depressão, porque é o excesso do passado, né? De querer viver a infância novamente, porque ela não vai voltar. E se eu pudesse fazer... Incrível isso que você está dizendo. Né, fazer diferente. Porque o que a gente faz? No objetivo de consertar, a gente prolonga a infância das crianças. Isso. Então a gente vê mães de filhos de 25, 30, que o menino chega em menino, o homem chega em casa, a mãe serve no prato. Isso. Tá aqui, filhinho, fez que tá, né? Roupinha dobradinha. Então, E essa mãe encara isso como uma forma de amor, né? Estou demonstrando o meu amor para o meu filho. E a gente esquece que falar não é amar. A gente esquece que desenvolver o outro é frustrar o outro. Sim. A gente esquece que fazê-lo caminhar com as próprias pernas, sim, ela é amar. E essa geração... Os filhos ficam na casa, tendem a ficar dentro da casa dos pais muito mais tempo. Sim. Na minha geração, pelo menos, na sua, a gente queria sair. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi com 15 para 16 anos. Né? Para os meus pais já era tarde, né? Porque meu pai falava, eu com 12 já estava trabalhando. Eu com 10 estava trabalhando. Com 10 anos, eu comecei com 15. Você começou tarde. Porque a mulher começa tarde. Cedo. Mulher. Eu comecei com 15 anos. E essa semana eu escuto de um paciente dizendo o seguinte, olha, pelos meus cálculos, eu vou fazer faculdade X, eu vou fazer depois o curso tal, e eu acho que com 27 anos eu estou pronto. Oi? Oi? Pronto por quê? 27? Ele tem 18. Né? E eu pensei, com 27 eu estava casado. Né? Vivendo de maneira independente dos meus pais. A minha sogra com 27 já tinha 3 filhos. Né? Minha mãe... eu também. Então, olha a mudança de perspectiva. Quer dizer, esse menino, ele tem no seu imaginário, na sua ideia, de que vai ficar pelo menos na casa dos pais, sob dependência dos pais até os 27 anos. E aí você pensa, é só esse menino? Não, é só um reflexo. É só um reflexo. E aí
você vê como que também é um desejo nosso dos pais prolongar essa imaturidade das crianças. Isso é em função dessa culpa? Sim. Em função da culpa, em função do novo momento, em função da gente olhar para os nossos filhos. O filho do vizinho está preparado para o mundo, não, ele está preparado, o nosso não. Então a nossa proteção é muito forte. E o filho do vizinho, deixa aí. Vai para o outro país. Deixa ele ir para o outro país. O nosso não. O meu não está pronto. O meu não está pronto, não está preparado. Uau. Né? O que você acha do intercâmbio? Eu perguntei para uma mãe. E ela sem pestanejar. Uhum. Eu acho maravilhoso, menos para o meu filho. Desde que não seja em casa. Desde que não seja em casa. Né? Então, olha como que também a maneira da gente ser pai e mãe, ela mudou. E também tem algumas explicações, porque hoje a gente tem muito mais condição de entregar para os nossos filhos o que a gente não tinha. Então muita gente fala, então eu devo fazer uma espécie de austeridade em casa. Não, a questão não é você tendo condições não oferecer. É entender que tem coisas a criança tem que conquistar. Isso. E não há problema nenhum a criança conquistar. Não há problema nenhum essa criança entender que desde pequeno ela precisa conquistar as coisas. Exatamente. Então, o conquistar, ela faz parte. Por exemplo, você vai começar a dar presente para o seu filho de qualquer forma, de qualquer razão, sem ele esperar. Sem ele esperar, nossa, meu filho vai adorar isso. Mas espera aí, ele não pediu, ele não criou desejo, ele não ficou, o que eu tenho que fazer para ter isso? Simplesmente ele vai chegar e vai ter lá. Isso. Por mais milionário que você seja, bilionário. Não. Então, deixa o seu filho entender que para que as coisas cheguem no braço dele, ele precisa de esforço. Sim. E essa é a terceira dica. Olha só, anota aí. Nada na natureza, nada, e eu desafio qualquer físico, matemático, eles vão concordar comigo. Nada na natureza que é bom vem fácil. Nada na natureza que é bom vem fácil. Nada, absolutamente nada. Se você quiser que um alface hidropônico lá com 40 dias, está cheio de agrotóxico lá. Olha que gostoso que é um frango caipira. Nossa, uma delícia. Mas é comida natural. É criado no milho, criado não é? E para ser cozido, demora. Não é comida feita assim uma hora, demora. É uma comida. Repare que o esforço ele é muito importante para que a gente tenha bons resultados. Uau. Então, criar um ambiente de conscientização em casa em que preciso fazer esforço, tem que fazer esforço. Porque hoje a menina tem 17 anos, que é o primeiro milhão. Não, é legal ter o primeiro milhão, mas, meu amigo... Bora ralar. Bora ralar. É isso, a vida é assim. Doutor, que delícia. Se deixasse, a gente ficaria aqui falando o tempo todo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meninas, eu tenho certeza que foi um tempo agradável, muitos insights, muito aprendizado. E encerramos aqui mais um podcast. E se você gostou, compartilha para muitas mulheres, para muitos pais também, que teve um insight para pai aqui também, né? Sim. E se você quer conhecer mais sobre o trabalho do Dr. Gustavo Trevisan? No Instagram, Trevisan Gustavo. Isso. Né? E no YouTube também, agora estou no YouTube. Isso. Né? Eu assisti todos os vídeos. Por livre e espontânea pressão. Isso. Falar aqui. E precisa, porque tem muito conhecimento, a gente precisa. É verdade. E eu maratonei o final de semana, ouvindo os vídeos dele. Ouvindo, porque eu ponho o fone de ouvido e vai embora. Vou mas viver. É uma maneira que a gente tem Trevisan Gustavo também no canal do YouTube. Então, muito obrigada. Deus abençoe seu dia. E espero vocês no próximo podcast, no próximo programa. Tchau. Até mais.